Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante o dia. Amém. Ó Maria, Mãe de Jesus e minha Mãe, eu te entrego e te consagro minha vida como fez teu Filho Jesus. Abandono-me ao teu direito de mãe, ao teu poder de rainha, a sabedoria e o amor com que Deus a planificou, renunciando totalmente ao pecado e aquele que o inspira. Te entrego meu ser, minha pessoa e minha vida, especialmente a minha vontade, para que tu a tenhas em teu imaculado coração materno. Eu ofereça continuamente ao Senhor, junto com o sacrifício que tu fizeste de ti mesmo, de tua vontade. Em troca, ensina-me a fazer como tua divina vontade, a viver nela. Amém. Vamos dar continuidade aos estudos na Divina Vontade, do volume 11 ao 20. E vamos meditar o primeiro trecho, do volume 16. 15 de julho de 1923. A divina vontade é princípio, meio e fim de toda virtude, e deve ser coroa de tudo, o cumprimento da glória de Deus por parte da criatura. Estava rezando, fundindo-me toda na santíssima vontade de Deus, mas tinha em minha mente alguma dúvida acerca de tudo o que meu doce Jesus me vai dizendo sobre esse santíssimo querer. E ele, estreitando-me a si com uma luz que lançava na mente, disse-me: então, Jesus vem em socorro, da Luísa, para explicar para ela, porque é muito grande entender isso, E ela estava ali já se colocando mesmo quando ela fala assim, fundindo-me toda na santíssima vontade de Deus. Ou seja, se entregando totalmente à vontade divina, Naquele dia, naquela intenção, colocando toda a atenção dela nisso, se juntando, unindo os pensamentos dela a Deus, tudo. Então ela estava na dúvida acerca de tudo o que o Jesus estava dizendo sobre a divina vontade. Então ela tinha muitas perguntas, e queria entender. Então Jesus, vendo isso, mandou uma luz, que toda vez que Jesus explica algo é uma luz, Toda vez que ele abre um véu para nós é uma luz. As luzes são isso, A luz é esse percurso, esse caminho, esse entendimento que ele nos dá, As luzes são os conhecimentos que ele dá. Então, cada conhecimento da divina vontade é luz. Por isso que nós falamos sobre a luz, Que nós vivemos cheio dessas luzes, cercado de luz. Você está se fundindo à vontade divina na sua mente, no seu coração, toda, compenetrada nisso, Totalmente, o seu coração totalmente nisso, Abandonado na divina vontade. Então, você fica imersa na luz.
Então ela estava imersa na luz, ela estava imersa na vontade divina, então ela estava imersa no mar de luzes. Então a pessoa se torna pura luz também. Tudo, a luz invade o ser dela todo, né? Como foi falado no estudo, às vezes você não vê, né? Você não vê, Deus não mantém a gente numa pequenez muito grande, né? Diante de tudo isso, senão a gente não aguenta. Tem muitos paraquês ele se ocultar, né? De nós e a gente viver essa realidade tão sobrenatural, mas que é um pouco oculta para nós muitas coisas desse sobrenatural. Tem todo um porquê para isso, né? Então é maravilhoso. Então, mas aí nesse momento, todo o conhecimento, igual esse conhecimento que ele vai dar para Luísa, é luz. Então a gente também, a gente come luz, bebe luz, a gente se torna, sabe aqueles bichinhos de luz, sabe? Como que chama aqueles bichinhos? Vagalume, né? E parece um monte de vagalume. Aí ontem entrou um bichinho lá em casa e se chama Aleluia, né? Esse bichinho. E ele gosta de ficar no meio da luz. E aí o bichinho, né? Eu assustei. Boba, né? Assustei porque eu não sabia, porque eu vi voando um bicho grande e ele um aleluia enorme. E eu não sabia que era, né? Tava voando em torno da luz o bicho. Aí eu fui e apaguei tudo. Falei, vou apagar todas as luzes de casa que assim ele sai, né? Porque onde não tem luz, eles não ficam. E eles caem, tá? Eu não sei se eles caem, se eles ficam no chão, fica com medo. O que que acontece? Aí meu esposo chegou e falou que era um aleluia e pegou ele. Falou, ele tá vivo. Tava no chão. Falei, ai meu Deus, eu matei o bicho. Eu só queria que ele saísse, não queria machucar. Aí meu esposo pegou e falou assim, ah não, é assim mesmo. Aí eles saíam, com as asinhas dele esticadas e indo embora. E eles só ficam, eles gostam da luz. Aí eu falei, eu super entendo eles, né? Está certíssimo. Eu falei assim, nossa, é isso mesmo, esse bichinho aí tá no caminho certo, né? Porque eles fazem questão de estar em torno da luz. Então, olha para você ver, né? Como que a gente aprende com a criação, né? O que que ela não nos comunica, né? Ela fala tanto com a gente, né? Então, nós também temos que ser esses bichinhos em torno da luz do sol, né? Recebendo esses raios. Não podemos estar opostos ao raio, né? Como foi falado no estudo 53, vídeo 3. Não, a gente precisa estar de frente para o sol, olhando para ele, né? Então, a luz está de frente, ela não está escondendo-se. Não está aqui. Estava escondendo-me da santíssima vontade de Deus, né? Não, estava fundindo-me toda. Então ela estava se colocando dentro, como se fosse o mar. Falava, pode vir. Então ela está entrando, ela está no sentido certo, correto, de correspondência. E aí Jesus vem explicar como ele faz igualzinho com a gente. A gente quer entender, ele explica. A gente está com a dúvida, ele tira a dúvida. A gente quer conhecer melhor, quer entender melhor o que ele falou. Sim, o Senhor falou muita coisa sobre a sua divina vontade, mas eu não consegui entender tudo. Ele ajuda, ele também abre os véus, ele explica, ele tem gosto de falar da sua vontade divina. Não tem coisa, não tem assunto mais maravilhoso para Deus do que ele falar da sua vontade divina. Então são conversas que ele tá doido com essas almas que têm essas dúvidas, né? Não dúvidas bobas, né? Essas conversas muito humanas. Ai, Senhor, por que que o meu cabelo não podia ser de outro jeito? Ai, Senhor, que dúvida que eu tenho. Sei lá, qualquer coisa humana, pensa aí. Ai, Senhor, que roupa usar no Natal? Me ajuda, Jesus, que sapato, ai, que presente comprar? Ai, eu tô com tanta dúvida, Senhor. Se eu coloco o sofá de um lado ou de outro, não é essas coisas aí, não, né? Muitos se ocupam com essas dúvidas, né? E às vezes com dúvidas maiores sobre a palavra de Deus. Eu queria conhecer, eu tenho dúvidas sobre coisas que é falada na igreja, mas aí a pessoa vai nas fontes erradas, ou seja, opostas à luz, para buscar o entendimento e acaba caindo em falsas doutrinas, acaba se enganando cada vez mais, em vez de ir até a fonte que inspirou aquilo, né? Se sua dúvida é sobre a palavra de Deus, você tem que buscar direto na fonte, não ir contra a fonte. Não, senão você não vai entender nada. Então, não tem como compreender
tentar conhecer a luz longe dela, né? Olhando de longe, olhando de costa, não tem. Então é muito sério. Então, essas almas pequenas que queiram falar da divina vontade é tudo para Deus. Aquela criança que fala, ai pai, fala mais da sua divina vontade. Não conta mais, pai, dos seus feitos. Ai pai, eu quero saber como que o senhor fez isso, né? Então, é tipo uma conversa assim que a Santíssima Trindade se deleita em ter com a criatura. E sempre quis ter essa conversa com a gente, né? Essa conversa, vamos dizer assim, essa conversa interessante, valiosa, verdadeira. Então ele vai começar a falar com ela, porque ela estava com dúvidas sobre muitas dúvidas, é que ela não fala qual dúvida que é, mas ela estava falando que estava com dúvidas sobre o Santíssimo Querer. Então vamos ver, que Jesus sabe o que ela está pensando, né? Aí ele vai falar, minha filha, a minha vontade é princípio. Então ela está começando a conhecer a vontade divina, por isso que é sobre a vontade divina como um todo, tipo título. Jesus fala com ela da vontade divina, então ela quer conhecer o Santíssimo Querer de Deus. É um assunto novo, porque ela viveu muito como vítima, né? E depois Deus vai mostrar para ela outra missão. Então nós estamos aqui no volume 16, né? Para ela mudar de assunto, né? Então um assunto novo que é o que Deus quer para ela, que foi o princípio, o meio e o fim da vida dela, né? Que foi tudo o que ela viveu de estado de vítima, tudo o que ela passou, mas tudo foi por causa dessa santíssima vontade que Deus queria que ela vivesse em posse, queria depositar nela, né? Então Deus trabalhou primeiro a santidade humana dela, trabalhou ela nisso. Então, agora é o novo, agora é o que tem que ocupar a cabeça dela, né? O que tem que ocupar, ela não pode voltar para a virtude e ficar lá. Ai, Senhor, mas era tão bom quando eu era sua vítima que tu que ficava sofrendo e preocupada com essa parte da virtude, porque ele está ampliando ela, né? Está derramando mais luz e aumentando o entendimento dela e acerca da missão dela. Então ela está conhecendo essa santíssima vontade de Deus, falando sobre isso, que mas tinha em minha mente alguma dúvida acerca de tudo o que meu doce Jesus me vai dizendo sobre esse santo querer. Então ele já falou com ela, começou a falar, tá falando muita coisa já, né? E ela tem muitas dúvidas, é normal, claro, né? É um assunto totalmente novo, Santíssima. Que santo ouviu falar sobre o Santíssimo Querer? Ela é a primeira, tanto que depois ela vai questionar que teve outros, que não tem como não ter tido outros, e ele vai falar com ela. E meio que custa convencer ela de que não, de que ela é a única. Que quem só teve era Nossa Senhora, né? Que foi Jesus e Nossa Senhora que viveu, que não teve outros. Então ela fica intrigada com isso. Então é algo muito novo. Se a gente estivesse lá no lugar dela, a gente sempre ficaria do mesmo jeito, né? A gente já teria ouvido falar de muita santidade, mas Santíssimo Querer, a vontade de Deus, eu achava que a vontade de Deus é o que é falado na igreja, o que é ensinado no caminho da virtude mesmo, de você fazer a vontade de Deus, mas é muito maior do que isso. Então ela vai mergulhar no mistério dos mistérios que sempre existiu, mas que estava aqui velada, né? Então ela tá sendo aberto para ela o véu dos véus. Então, imagina como fica a cabeça dela. Então, ela tem muito para perguntar mesmo, muito para conhecer. Minha filha, a minha vontade é princípio, meio e fim de toda virtude. Sem o germe da minha vontade não pode ser dado o nome da verdadeira virtude. Ela é como a semente para a planta, que depois de que aprofundou suas raízes debaixo da terra, quanto mais profundas são, tanto mais alto se forma a árvore que a semente contém. Então, tudo que existe é por causa da vontade divina. Ela pode pensar assim, na maior santidade, aí eu acho que a maior santidade é do fulano de tal, do santo de tal, da virtude tal. Ele fala, essa virtude só foi possível por causa da minha santíssima vontade. Que cooperou, que ajudou aquela alma
naquela virtude, para viver aquela santidade. Mas tudo é a minha vontade que fez, tudo. Ela é o princípio da criação do mundo, meio, a redenção do mundo e fim, santificação. Ela está em todos os tempos. É por causa da vontade divina que Jesus veio. Porque o plano da vontade divina é esse, né? Foi criar, salvar e santificar. Então Jesus veio para salvar. Então, mas é tudo para que eu me volte para a ordem. Esse é o propósito de tudo. Esse é o fim de tudo. O início, o meio, o fim de tudo é que o homem volte para a ordem do qual ele foi criado. Então, a semente é a vontade divina. Então, por isso que você vê como que ela fica muito velada. Porque às vezes a gente vê a árvore grande, né? A gente vê o que aparece externamente, mas não vê o que causou aquilo tudo, né? O profundo da terra, as raízes, a semente que foi colocada. A semente é a mais importante de tudo, né? Aquele germe, né? Aquela semente é a que fez tudo acontecer, né? E ela fica meio que velada sobre todo o processo depois do crescimento da planta. Mas a semente é que fez tudo acontecer, né? Então, quer dizer que a vontade divina é essa semente, que tudo começou por ela. Por essa vontade divina que é esse plano de Deus. Tudo se fez, tudo é a vontade divina que rege. Então, é a semente de tudo, né? Então, tudo que você vê hoje é por causa da vontade divina. Então, a gente está vendo a árvore, está colhendo frutos, né? Mas tudo existe por causa dessa vontade divina. Por causa dessa vontade de Deus que mantém tudo, que conserva, né? Que conserva a árvore, que conserva tudo. Então, a gente às vezes degusta do fruto, você tem a vida, você respira, você anda, seu coração bate, né? Você pensa, você tem inteligência, memória, vontade, você tem vida, você tem a igreja, você tem os sacramentos, você tem tudo isso aberto, mas tudo foi por causa dessa vontade divina. Tudo. Então, meu Deus do céu, isso é muito grande, você conhecer a vontade divina. Que aí você vai ver sentido em tudo. Você vai ver que essas coisas todas foram feitas por um propósito muito maior do que simplesmente o fim delas, né? Que é você pegar e comer o fruto de uma árvore, né? Que é você pegar e ir à igreja, né? E participar da missa, mas o propósito para tudo isso é muito maior. E a explicação está nessa semente, que não é uma semente que morre e que não existe mais, né? Não, é a semente que mantém, essa vontade divina é o que mantém tudo. Ela é como a semente para a planta, que depois de que aprofundou suas raízes debaixo da terra, quanto mais profundas são, tanto mais alto se forma a árvore que a semente contém. Assim que primeiro está a semente. Esta forma as raízes. As raízes têm a força de fazer brotar de debaixo da terra a planta. E conforme se vão aprofundando as raízes, assim se formam os ramos, que vão crescendo tão alto de formar uma bela coroa. E esta formará a glória da árvore, que dará frutos abundantes, formará a utilidade e a glória daquela que semeou a semente. Bonito, né? Esse processo da árvore, né? O início, o meio e o fim da árvore, a finalidade da árvore, né? Que é ela gerar aquele fruto que Deus quer. Qual que é a finalidade do pé de manga? Produzir as mangas, né? Qual que é a finalidade do... E é para servir o homem, né? Para o homem poder degustar os frutos, né? Então, a finalidade, cada coisa tem uma finalidade. Como que é importante para Deus cuidar disso, do meio e fim de tudo. Assim também é o homem. Ele quer terminar, ele, né? Então, a gente foi criado por Deus. Então, passou pela criação. E para as raízes sair, para ter o caule crescer,
esse processo, precisamos estar enxertados em Jesus, para o ramo crescer, 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 crescer e brotar os frutos, que é o que o Espírito Santo faz, essa fecundidade que o Espírito Santo dá, a gente produzir os frutos que Deus quer com a nossa vida. Então, a nossa vida também pode-se dizer que o homem é essa árvore que Deus quer terminar, que Deus quer, e sem a vontade divina, né, não se chega à finalidade do qual foi criado. É tudo pela vontade divina, né? E assim é tudo. E aqui Jesus vai estar falando da igreja. Esta é a minha igreja. Ele vai falar da igreja. A semente é a minha vontade, na qual nasceu e cresceu. Mas para que cresça a árvore se necessita o tempo, sim. E para dar fruto em algumas árvores é necessária a duração de séculos. Então, por isso esse tempo todo da igreja, né? Quanto mais preciosa é a planta, tanto mais tempo é necessário. Então, justamente por a igreja subsistir por tanto tempo, por ela, e esse processo de crescimento dela é aos poucos, né? Ela vai crescendo aos poucos e leva tempo, é por causa da importância dela, por causa da preciosidade que é a igreja. Assim a árvore de minha vontade. Agora ele está falando da divina vontade. Assim a árvore de minha vontade, sendo a mais preciosa, a mais nobre e divina, a mais alta. Então, a árvore da divina vontade supera todas, é a árvore maior que tem. Assim, a árvore da minha vontade, sendo a mais preciosa, a mais nobre e divina, a mais alta, necessitava do tempo para fazer crescer e fazer conhecer seus frutos. Olha, assim que a igreja conheceu a semente, e não há santidade sem ela. Depois conheceu os galhos, mas sempre em torno dessa árvore girou. Agora devem conhecer os frutos para nutrir-se deles e gozá-los. E esta será toda a minha glória, minha coroa, e de todas as virtudes de toda a igreja. Então, aí aqui Jesus explica o porquê da demora, né, do conhecimento da divina vontade, né? A igreja, primeiro, passou um tempo todo dela, ficou só para estudar a semente, né? Aí você pensa lá no Antigo Testamento, né? Pensa em tudo o que é o Antigo Testamento, nas leis, né? Nos mandamentos que Deus deu. Aí você pensa assim na criação, que a igreja vai estudar o Gênesis, vai estudar a criação do mundo, vai pensar no Criador, vai pensar na criação do homem, vai pensar na criação do mundo, vai mergulhar profundamente nessa compreensão de como imagens de Deus. Então, tem tudo isso, tem esse tempo todo. Depois as raízes, os ramos, aí vai vir a redenção. Então a igreja vem da redenção. Então ela vai falar dos sacramentos, ela vai pensar em tudo que Cristo fez, mergulhar nos ensinamentos de Jesus, ter esse tempo todo para espalhar o evangelho da salvação, que nem muitos lugares ainda não chegou, né? O evangelho da salvação de Cristo, tem lugar que não pode falar de Jesus de jeito nenhum, pode pôr uma igreja, né? Então, é muitos anos também para entender a salvação que Jesus deu, né? E para explicar, para ensinar, para ministrar os sacramentos, né? Todos os sacramentos da igreja. Então, leva tempo para mensurar cada coisa e colher os frutos, né? E comer desses frutos, que é da santificação. Os frutos já fala desse tempo da santificação, do reino da divina vontade, né? Que aí vai formar a glória de Deus, a coroa de Deus vai ser quando tudo isso for concretizado em toda a igreja. Mas aí tá falando, tudo é a minha vontade divina que guiou a igreja, né? É minha vontade divina que mesmo nos véus que estavam fechados para ela naquele tempo. E o processo de aprendizado, até mesmo quando elas aprenderam com seus próprios erros, com o erro dos homens na igreja, que
tentaram forçar a fé de muitas pessoas, né? E tudo aquilo que hoje em dia eles querem usar contra, né? Mas de tudo Deus tira um bem, né? De ensinamento, de purificação. Até esse processo aqui, não fala assim, né? Que é necessário que a semente morra, né? Para que ela germine e gere os frutos. Então, a igreja, né, precisa não só meditar a paixão de Cristo, mas ela precisa ser outro Cristo. Então, ela vai passar pela paixão também. Aí disso vai virar os frutos que Deus quer nesse sacrifício. Então, tudo está concorrendo. Às vezes parece assim, né? Como eles falam no ditado, né? Que Deus escreve certo por linhas tortas. Então, às vezes parece que as pessoas, né, podem olhar de fora e falar: Meu Deus do céu, parece que está dando tudo errado, mas onde parece que ele está sendo vencido, ele está vencendo. Então, a divina vontade é o princípio, o meio e o fim de tudo. Então, ela vai triunfar, né? E a igreja vai precisar aprender a esse mesmo caminho, né? O triunfo da igreja vai surgir da sua paixão, vai surgir também da paixão dela. Então, ela está aprendendo ainda e aprenderá mais e mais, até mesmo com os seus próprios erros, porque quem ama corrige, né? Então, do mesmo modo que Deus nos ensina com os nossos erros e nos educa também por eles, educa a gente, assim também Ele educará a igreja. Então, a igreja será severamente corrigida porque é muito amada. Por isso é severamente corrigida. E por isso que Jesus puxa a orelha mesmo. Puxa a orelha mesmo. Então, a igreja, para crescer com o ramo, a videira, é exemplo do Cristo. Mas quando ela quer estender seus galhos, achando que assim ela vai crescer mais rápido, quando ela quer se aliar ao mundo, quando ela quer se aliar às coisas do mundo, então ali ela já começa a enfraquecer, ela já começa, né, se desviar do sol, se desviar de Deus. Então, Deus vendo isso vai corrigir. E é justo, porque a finalidade ele vai concluir o seu plano, né? Por isso que ele fala que ela não vai ser destruída, porque ela foi fundada pela vontade divina. Então não é o templo em si, é a igreja, cada pessoa, né? É aquilo que ele instituiu. Ele instituiu a igreja. Então, a igreja não se fecha no templo. A gente pode quebrar a igreja, templos, sabe? Mas a igreja instituída por Deus, não. Porque esse plano e decreto da vontade divina. E Deus, quando mandar o aviso, né? Ele vai dar um Pentecostes, uma renovação para a igreja. Então, vai ser um momento muito importante de abrir véus, né? De iluminar as consciências. Então, Deus sabe o que Ele está fazendo. Ele fala da primavera da igreja. Então, a igreja terá sua primavera. Terá o seu período de muitas flores, né? De o surgimento das vocações, do amor pela igreja, do retorno dos filhos, né? Que dispersos. Então, Deus tem tudo em mente, né? A vontade divina é isso, é esse plano que está tudo sob controle, né? De Deus. Agora, por que te maravilhas de que, em vez de manifestar primeiros frutos de meu querer, os manifestei a ti, depois de tantos séculos? Se a árvore ainda não se tinha formado, como podia fazer conhecer os frutos? Então, né, porque com certeza ele viu o coração da Luísa e ela ficou assim, né? Mas por que, né? Não manifestar primeiro os frutos do querer divino, né? E Deus não trabalha assim, né? Foi falado disso no estudo, que ele não te conta tudo. Você não fica. E tem um zelo de Deus muito grande aí, né? De você esperar, de você ser humilde, de você esperar as coisas na ordem de Deus. Então Deus é ordenado. E tudo acha no equilíbrio. Tudo é equilibrado. Tudo é equilibrado. Todo o processo
do crescimento da igreja, de tudo que precisou acontecer primeiro, de tudo que é preciso entender primeiro, tudo tem um equilíbrio. Então, assim é a nossa vida. Ele não sai contando tudo, como foi falado no estudo, né? Se te contasse tudo, você ia ficar na imaginação. Nossa, vai acontecer. Você ia ficar ansioso, você ia ficar distraído, você ia ficar só pensando naquilo. Não ia ser algo espontâneo, livre, né? Tantas coisas você pode pensar. Não. Mas ele te surpreende com o sobrenatural sendo revelado a cada dia, a cada momento, em cada situação, né? E aí que está o crescimento. O crescimento acontece por isso. É quando dá o crescimento na nossa mente, o crescimento na divina vontade, é quando dá esses insights na sua mente, né? Que você abre os véus e você entende uma coisa, vive uma situação, entende aquilo. E aí começa a tudo fazer sentido. E aí vem a maturidade, vem o crescimento. A igreja tem que amadurecer, né? Ela tem que amadurecer. Então, ela está nesse caminho de crescimento, de amadurecimento ainda, né? Então, assim é a nossa vida também. A gente precisa amadurecer mesmo. E essa maturidade vem desse negócio da ficha cair, sabe? De você realmente entender. De você realmente entender o propósito das coisas. Entender o para quê das coisas, né? Então, nós somos pequenos demais, né? E Deus nos forma assim. Deus vai nos dando comida, né, na boca, vai cuidando de nós para que a gente cresça. E Ele nos alimenta e Ele vai dando em doses, porque a nossa pequenez é muito grande. Então a Luísa fica impressionada, né, de ela estar vendo isso. Então como que ele poderia revelar essa igreja se a igreja mal, se a árvore ainda não tinha sido formada ainda? Como eu podia fazer com isso os frutos? Não ia entender nada se falasse da divina vontade antes. A misericórdia levou um tempo. E olha que é da redenção. A misericórdia enfrentou tanta barreira. A misericórdia, porque antes não se falava da divina misericórdia de Deus. E para ela ser instituída, ter o seu dia e tudo ser feito conforme a vontade de Deus, teve muito de dificuldade. Para cada coisa, a igreja vai amadurecendo e assim, com muito custo. Não era fácil, né? Quando se fez, né, o Concílio Vaticano II, quando se abriu mesmo assim a igreja para deixar os leigos, né, também participar e tudo. Nossa, isso aí também foi outra luta, né? Então, cada coisa sendo feita levou um processo muito grande de entendimento. Então, imagina se fosse falar da divina vontade, do mesmo modo que não era hora de Jesus falar da divina vontade com os discípulos. Não foi para ele falar com Santo Agostinho, não foi para ele falar com Tomás de Aquino, não foi para ele falar com os santos também não, nem com os papas, né? Então ele guardou para esse tempo a vontade divina e guardou os frutos para o momento certo, né? Todas as coisas são assim. Se deve fazer um rei, não se coroa primeiro o rei, se antes não se forma o reino, o exército, os ministros, o palácio real e ao último se coroa? Sim, primeiro tem que ter o reino, né? Como é que vai ter o exército do rei? Como é que vai ter os ministros do rei? Né? Existe rei sem povo, né? Sem súditos, né? Existe rei sem lugar para reinar, né? Um rei que não é conhecido, que não é esperado, que não é desejado, né? Então, tudo tem um processo. E se quisesse coroar o rei sem formar o rei no exército, seria um rei de mentira. Então agora minha vontade devia ser coroa de tudo. Então é a coroa final. A coroa assim que é colocada à cabeça, que é o mais alto. Né? Por isso que a coroa se põe na cabeça. Porque é o ponto mais alto, mais elevado. Então é como se fosse assim. Que Deus primeiro está preparando a pessoa, né? Então tem o banho,
o banho por coroação, aí tem o banho primeiro, né? Vai começar lá do batismo, o banho, né? O processo é assim. Aí tem o momento, né, da preparação, das primeiras da vestimenta. Então, Jesus nos deu novas vestes com o seu sacrifício, né? Nos lavou. Então, você começa a vestir a roupa, né? Aí você põe um manto, né? Aí você começa a pôr o anel, você começa a pôr os brincos, os colares, você pensa que são as virtudes, você vai compreendendo as virtudes, tudo deixado pelos méritos de Cristo, que é muito grande, né? Vai colocando o sapato, você vai todo se preparando, né, para aquele momento. Quando tiver concluído, se põe a coroa. E só quando se põe a coroa, você pode falar, agora sim, o rei foi coroado. Agora sim. As coisas, agora sim ele é um rei. Então é a mesma coisa que ele faz com a igreja, a mesma coisa que ele faz com o tempo, com a vontade divina. Porque a vontade divina não é para ficar nos pés, nas mãos, uma parte. Ela é a coroa de tudo, né? Agora minha vontade devia ser coroa de tudo. Cumprimento de minha glória por parte das criaturas. Porque só em minha vontade pode ser dito. Tudo eu já cumpri. E eu encontrando nela cumprido tudo o que quero, não só faço conhecer os frutos, senão que a nutro e a faço chegar a tal altura de superar todos. Eis porque amo tanto e tenho tanto interesse em que os frutos, os efeitos, os bens imensos que há em meu querer e o grande bem que a alma recebe em viver nele sejam conhecidos, pois se não se conhecem, como se pode desejá-los? Muito menos podem alimentar-se com eles. E se eu não fizesse conhecer ou viver em meu querer, que coisas significam os valores que contém? Faltaria a coroa à criação, as virtudes, a minha obra seria uma obra sem coroa. Então, a vontade divina coroa tudo, né? Porque ela é o que dá sentido a tudo, homenageia tudo, né? A finalidade da criação é a vontade divina, da redenção é a vontade divina, da santificação é a vontade divina. Então, ela veio antes, ela está no meio e estará no fim. Então, ela é a glória, né? O momento da coroa é o momento da glória, né? De honrar a Deus, assim, glorificar em tudo que Ele fez. Então, a forma de glorificar a Deus é reconhecer essa vontade divina, desejar e conhecer essa vontade divina e viver essa vontade divina. Aí sim ele vai poder descansar sua criação. O descanso de Deus vai ser quando for posto essa coroa. Aí será o descanso de Deus. Aí vai poder descansar de verdade na sua criação, quando estiver completado. Então vê o quão necessário é que tudo o que te disse sobre o meu querer saia fora e seja conhecido, e também a razão pela qual tanto te incito a ti, e porque a ti te parece que te faço sair da ordem que tive com os outros, né? Parece que, com os outros não, comigo você está antecipando os frutos, né? Já está antecipando os frutos, e com os outros você não falou desses frutos, né? Fazendo conhecer isto, as graças a eles feitas depois de sua morte. E em troca contigo eu permito que ainda em vida o que eu lhe disse sobre o meu querer seja conhecido. Nossa. Então, muitos, né, conheceria só tudo que eles viveu de santidades e entender que é por causa de um divino querer que rege tudo, né? Às vezes entenderia só depois da morte deles, né? Que é que eles entenderem que é a divina vontade, que todos lá no céu vivem essa vontade divina, mas eles conheceram lá, conheceram depois. A Luísa está conhecendo em vida, né? Então, ela ultrapassa todos os que já existiram, do Antigo Testamento ao Novo, né? Todos os santos. Então, isso é muito, muito grande. E então Deus fez ela conhecer as graças a eles feitas em vida. O que eu lhe disse sobre o meu querer seja conhecido.
Se não for conhecido, não será nem apreciado ou amado. O conhecimento será como adubo à árvore. Então, o conhecimento é que aduba a árvore para ela crescer, né? Que fará amadurecer os frutos dos quais, bem maduros, se alimentarão as criaturas. Qual não será o meu contentamento e o teu? Então, todo o conhecimento que a gente tem da vontade divina está fazendo com que o reino cada vez mais cresça, né? Está adubando a árvore. Então, a gente não pode achar que faz pouco na divina vontade nunca, né? Porque é exatamente o que Deus quer, porque a gente também recebeu a graça de saber disso em vida. A gente podia viver a nossa vida toda sem conhecer a vontade divina e o que seria uma pena. Então, imagina como a gente tem que ser grato por viver nessa época e por ter a graça de viver, de conhecer a vontade divina e ter essa possibilidade de viver nela e de conhecê-la. Então, pensa no privilégio, na graça que Deus está dando de conhecer a vontade divina em vida, como a Luísa conheceu. A gente já está conhecendo os frutos, né? Esses frutos antecipados também. Entende? O reino não se estendeu entre as criaturas, mas a gente já vive ele dentro de nós, porque ele está crescendo como a árvore também dentro de nós, porque começa dentro de nós e transborda para fora. Então, é uma graça das graças, é o prodígio dos prodígios. Então, cada vez que a gente conhece e divulga essas verdades, estamos colaborando para que essa árvore cresça, estamos cooperando com o nosso Criador, porque o que vai deixar ele feliz é que essa vontade seja conhecida e amada e vivida entre as criaturas. Pois essa é a coroa que os filhos vão pôr na cabeça do Pai. Essa é a coroa que coroa tudo, né? Que é homenagem à vontade divina. É a coroa é a glória de tudo que foi feito, né? É se você chegar no ápice de tudo, do mistério, da criação, da redenção, da santificação, o ápice dele é a vontade divina. Então ela é a glória, a coroa de tudo. E aí sim, quando você coroa o rei, quer dizer que o reino já está todo pronto, né? Quer dizer que agora sim, o rei também é rei de verdade, né? É o reconhecimento, né? Tá dando para ele o reconhecimento merecido por tudo. Então, meu Deus do céu, isso é tudo, né? E a igreja só vai completar também essa coroa vivendo na vontade divina, né? Então, nossa, é muito grande falar sobre isso, né? É muito grande. A glória de tudo está nisso. A nossa missão. É o equilíbrio de tudo, né? Sem ela a gente não alcança nada, não há finalidade para a qual fomos criados, nada. Ela é tudo. Ela é um princípio. E Deus é o que completa tudo, né? É o que completa tudo, né? O plano de Deus não é um plano, é um plano que tem princípio, meio e fim, já concretizado. Quer dizer que esse plano de princípio, meio e fim já foi determinado desde o início. Não é algo assim que foi assim, plano B, ai vamos, nossa. Como se cada hora Deus pensasse em alguma coisa e fizesse. Não, é um plano bem planejado, pronto. Entende? Que tem princípio, meio e fim, já tudo assim instaurado ali, determinado. E nós estamos dentro desse plano, vivendo e vai absorvendo cada coisa aos poucos. A gente vê processo, mas está vendo que Deus não? Ele já tem o plano todo, completo. A gente é que vê os processos, porque a gente está dentro disso, né? Mas Deus vê tudo completo.
Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fiat.